Uma enzima vai ser uma parte de um mecanismo, de um sistema, onde naquele momento torna-se capaz, de repente, uma conversão, ou uma absorção, ou uma quebra de algo mais eficiente. Então ela serve para catalisar, para melhorar, tornar possível uma ação de mais eficiência. E aí nós temos diversas enzimas no nosso corpo, e nós temos as enzimas digestivas. Então, no vídeo de hoje, tudo sobre enzimas digestivas, para você entender o porquê você tem que mandar proteína. Mas se não tiver enzima, meu amigo, não vai, não adianta. Aí é só gases e diarreia. Então, clica no gostei, se inscreva no canal, pois em 10 minutos eu vou resumir, às vezes, um mês de aula de uma faculdade. Pergunta frequente dos meus alunos: qual o melhor multivitamínico? Qual a melhor fonte de carbo? Qual a melhor fonte de gordura? Pessoal, tudo isso já tem aqui no canal. Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tema. Agora, o que eu não vejo as pessoas perguntando é: devo cuidar da minha microbiota, das minhas enzimas digestivas? Então, que carboidrato, proteína, gordura, micronutrientes, né? Então, vitaminas, minerais, que isso é importante, todo mundo já está sabendo. Agora, e as enzimas digestivas, que fazem parte totalmente do processo de digestão do nosso corpo? Vamos então entender como elas são importantes e como você pode melhorar, né, a sua produção, o seu estoque, se vale a pena suplementar, o que eu vou ter de vantagens e assim sucessivamente. Bom, eu já expliquei a função das enzimas, mas a gente tem que falar que são enzimas digestivas. Então o que elas vão fazer? Elas vão fazer um processo de digestão de forma mais eficiente. Então ela vai pegar os alimentos e vai quebrar eles. E por que eu preciso quebrar os meus alimentos? Para quê? O que eu ganho fazendo isso? Quando você tem o seu intestino, ele vai pegar o que está lá no intestino e vai levar para a corrente sanguínea. Só que para ele levar para a corrente sanguínea tem que estar num formato correto. Quem faz esse processo de tirar do intestino e jogar na corrente sanguínea é uma proteína. Então, se não tiver na partícula certinha, do tamanho, do jeito que ela gosta, não tem como ela mandar. E se não tiver como ela mandar, o que vai acontecer? Vai ficar ali no intestino, Leandro. Só não vai absorver. Isso, mas quando não absorve, pode virar algo hidroscópico. Então atrai água e você tem diarreia, ou você tem distensão abdominal, ou você tem gases. Que é o caso de um intolerante à lactose. O que é um intolerante à lactose? É uma pessoa que não fabrica enzimas em quantidades suficientes para aquela quantidade ingerida. Aquela lactose fica ali, né? Meio John Travolta. E aí começa a juntar água ali, porque o corpo fala: tem que mandar isso aí embora. Isso aí não está absorvendo, temos que tirar fora. E aí a pessoa tem o quê? Gases, distensão abdominal, diarreia. Né? Todos nós somos intolerantes à lactose. Não, Leandro, eu não sou. Você é. Na verdade é o seguinte: todos nós temos uma tolerância à lactose. Algumas pessoas muito pouco e outras pessoas muito. Então pode ser que uma pessoa com 100 ml de leite já experimente todos esses sintomas. E outra pessoa com 1 litro de leite ainda fica de boa. Mas se ela forçar mais, 2 litros de uma vez, ela vai ter os mesmos sintomas. Leandro, mas daí, quem vai tomar 2 litros de leite de uma vez? Exatamente. Por isso que o intolerante à lactose é uma pessoa que uma quantidade normal, 1 copo, 2 copos, já causa um mal tremendo para ela. E quem não é intolerante à lactose é quem precisaria de mandar 2 litros. Como a pessoa não vai mandar 2 litros nunca na vida, então ela não tem nenhum tipo de problema. Mas ela tem um grau de tolerância, porque ela tem uma fabricação dessas enzimas de forma limitada. E onde o nosso corpo fabrica essas enzimas? Temos alguns locais: saliva, pâncreas, estômago, intestino delgado. Elas também protegem o nosso corpo, por exemplo, como substâncias anti-inflamatórias, como a lectina. Então nós temos diversos tipos de enzimas, exatamente. Por exemplo, enzima da lactose, lactase. Tá? Então ela vai fazer o quê? A quebra da lactose. Quem é intolerante à lactose não tem uma fabricação de lactase suficiente para uma quantidade baixa de lactose, como eu já expliquei. Mas eu tenho outros. Existe a enzima do amido, isso, a amilase. Existe a da proteína, isso, a protease. Existe a da gordura, sim, a lipase. E por que tem pessoa que produz mais enzima e outros menos? Então,
é isso que a gente fala da importância, por exemplo, de você se alimentar bem, de você consumir um multivitamínico, de você cuidar da sua saúde. Um pâncreas defeituoso fabrica menos enzimas do que deveria. Algum dano na borda intestinal ou uma doença de Crohn, tudo isso pode prejudicar a formação e liberação das suas enzimas. Síndrome do intestino permeável, falta de produção de enzimas. Supercrescimento bacteriano, intolerâncias alimentares, inflamações intestinais, baixa acidez do estômago, tudo isso pode ser falta de enzimas. E é interessante que vocês saibam que quanto mais velho a gente fica, infelizmente, menos eficiência na produção de enzimas nós temos. Então, quando a pessoa é nova, você pode ver, é difícil ela ter algum problema digestivo. Não, vai tudo muito bem. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais sensível. Ela come um negócio já não bate tão bem. Por quê? Porque as enzimas vão diminuindo. E a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, porque isso não é bom. Ainda que seja um cenário inevitável, hoje nós temos tecnologia a favor da vida. Então nós podemos minimizar isso. Leandro Twin, às vezes quando eu fico muito estressado, eu sinto uma má digestão, né? Pessoal, totalmente ligado, tá? Algumas pessoas ainda hoje colocam fatores emocionais como não importantes na vida, isso é frescura. Não, não. Isso não é frescura, isso é bioquímico, tá? Você ficou estressado, bioquimicamente acontece uma enxurrada de coisas e, por exemplo, uma delas é você reduzir a sua produção de enzimas por estresse. E hoje nós somos estressados, muito estressados. Então é trabalho, é a falta do trabalho, é relacionamento, é a falta do relacionamento e assim sucessivamente. Como eu detecto que eu estou com baixa quantidade de enzimas? Temos alguns indicativos. Presença de alimentos não digeridos nas fezes. Então isso pode acontecer. Claro, tem alguns que têm mais incidência. Como, por exemplo, o milho. Você come ele, mastiga, bate no liquidificador e ele sai inteiro. Você fala, não entendi. Eu também não. Mas, se você consome muitas coisas e muitas coisas saem nas fezes inteiras, isso tem uma grande chance de ser um problema de enzimas. Presença de gordura nas fezes, também. Diarreia ou constipação. Gases, distensão abdominal, perda de peso sem você querer. Porque, claro, você não está absorvendo as coisas que você está ingerindo, então estou comendo muita caloria, estou tendo diarreia e estou perdendo peso, e comendo muito. Isso pode ser um sintoma de baixa quantidade de enzimas. Como que eu aumento o meu estoque de enzimas? Principalmente cuidando da sua flora intestinal, então consumindo pré e probióticos. Os pré-bióticos vão ser as fibras, tá? E os probióticos vão ser os organismos vivos. Você pode conseguir os probióticos, por exemplo, com iogurte, e você pode consumir pré-bióticos justamente com a quantidade de fibras. Então, farelo de trigo, psyllium, vegetais, fitoquímicos no geral vão trazer muito bem para a sua flora intestinal e, consequentemente, a sua produção enzimática. Porém, sim, pode acontecer de, às vezes, isso não dar conta. Então, eu já estou comendo bastante vegetais, comendo fibras, mandando iogurte, e mesmo assim minha produção enzimática está mal. E o que eu vou fazer nesse caso? Tecnologia a favor da vida. Vou suplementar com enzimas digestivas, com probióticos. E qual escolher, Leandro Twin? Então nós temos diversos tipos no mercado. Não é um vídeo de propaganda, perfeito? Probióticos. Procure de uma marca confiável, mais ou menos 10 bilhões por dia. É uma excelente quantidade para 90% das pessoas. Probióticos. Questão dos pré-bióticos, tá? Fibras. Então, se você está comendo bastante, comendo arroz integral, comendo bastante coisa, mas às vezes você não está consumindo tanto de fibra que você precisa. Fibras vai ser mais ou menos 10 gramas para cada 1000 calorias, para você partir daí. Então, se você mandar 3.000 calorias, eu preciso ter 30 gramas de fibra por dia. Soma tudo que você tem. Qualquer coisa, pega um aplicativozinho para ver quanto de fibra tem os alimentos. Soma. Leandro Twin, deu os 30 gramas. Tenta aumentar. 35, 40, 45. Se você for aumentando e chegar um momento que começar, por exemplo, dar muito gases, diarreia, você sabe que o seu limite é um pouquinho mais para baixo. Se você estiver mandando os 30 gramas para 3.000 calorias, por exemplo, e já estiver mal, já soltando intestino, alguma coisa nesse sentido, abaixa um pouco. Lembrando que a quantidade de fibras ela é adaptável pelo organismo. Então você, no começo, sente um pouquinho desses sintomas, mas depois o seu corpo acostuma e você consegue subir a quantidade. Então vai subindo de boa, porque quanto mais fibras você mandar desde que não haja nenhum sintoma, tá? Gases, diarreia, etc., distensão abdominal, vai ser mais eficiente para o seu corpo. Quanto tempo eu demoro para ver os resultados de quando eu estou acertando nisso? Se você vem sofrendo do que eu falei, e começa, por exemplo, a usar probióticos, a usar
fibras na sua dieta, normalmente aí uma semaninha já dá uma animada boa lá dentro e pode minimizar muito desses sintomas. Mas nós temos que lembrar que às vezes temos um dano no nosso corpo de muito tempo e você fazendo tudo certinho, às vezes pode demorar meses até normalizar. Por isso que a gente fala que comer saudável é uma construção de longo prazo. Não adianta você começar a comer saudável hoje e achar que a sua saúde vai se acertar toda hoje. A sua flora intestinal pode levar meses até ficar eficiente de verdade. Então, nesse caso, o que você pode fazer é consumir um suplemento de enzimas digestivas propriamente dito. Então, com o probiótico e o pré-biótico, ou seja, com o probiótico com as fibras, eu vou fazer o meu organismo ser eficiente. Eu vou dar energia para ele, eu vou dar substrato para ele, conseguir render bem, desempenhar bem. Mas, temporariamente, ou somando a isso, se eu como muita comida, eu como muita proteína, eu não consigo comer muita salada, porque eu já estou comendo muita comida num bulk. Se eu colocar salada, eu vou perder o apetite com um alimento de baixa densidade energética. Então eu posso utilizar um suplemento de enzimas digestivas junto. Já que o meu corpo não está dando conta de produzir hoje, no cenário de hoje, eu jogo esse suplemento a mais e, novamente, nós temos diversos no mercado. Procura um e começa a usar uma dose padrão. Já vou avisar que não sai barato, tá? Suplementos de enzimas digestivas, você tem um custo um pouquinho mais elevado. E aí você vai observando se isso melhora, perfeito? Normalmente, quando você usa o suplemento de enzimas digestivas, isso melhora quase que instantaneamente. Então vamos dizer que pega uma pessoa que é intolerante à lactose. Ela pode consumir lactose e consumir um comprimido de lactase junto? Pode. Normalmente, quando ela faz isso, em coisa de 2 dias, já melhora muito, tá? Então, se você começar a usar enzimas digestivas e em uma semana perceber muitas mudanças, você detectou que as suas enzimas não estão boas, então foca em probiótico e pré-biótico para você conseguir melhorar bastante a sua condição. Caramba, Leandrão, que bacana! Fala um pouquinho mais das fibras para a gente, então, onde a gente encontra fibras, porque eu vi que elas são muito importantes, não é mesmo? Perfeito. Nesse vídeo aqui, eu expliquei tudo sobre fibras, onde você acha, o que elas vão fazer no seu organismo, tudo certinho. Clica aqui.